Eu quero contar um relato com evidência, que é do meu ex-sogro. Há anos ele tinha um criadouro de porcos lá no quintal. Uma noite ele foi acordado por uns sons tipo risadas. Ele dizia que eram risadas como de louco. Antes de se levantar, deu uma olhada nas câmeras de segurança que tinha. Era um sistema baratinho para vigiar o quintal, bem básico, mas funcionava. Começou a revisar a câmera e em uma das imagens viu algo que, segundo ele, nunca vai esquecer. Um dos porcos estava sorrindo. O animal olhava para a câmera de um jeito estranho. Era um sorriso com intenções humanas, de assustar ou dar medo. Além disso, parecia que o porco estava comendo uma ave e fazia isso devagar enquanto ria. O homem, como dá para imaginar, ficou em choque, mas os sons continuavam vindo de fora. Então ele pegou uma pá e saiu com uma lanterna para verificar. Quando chegou ao curral, o porco não estava. Os outros porcos estavam lá, grunhindo e se movendo como sempre, mas aquele bicho com o sorriso demoníaco não aparecia em lugar nenhum. A única coisa que encontrou foram os restos da ave, despedaçados, exatamente onde a câmera tinha mostrado. Bom, no fim o homem nunca mais olhou para os porcos do mesmo jeito, porque não sabia se aquele animal tinha fugido ou se ainda estava lá, misturado com os outros. O pior é que ele tirou uma foto da tela com o celular, porque estava tão nervoso que não sabia o que fazer. Na foto dá para ver o que ele descreve. Ele mandou para a filha e ela me mandou. Anexo a foto e agradeço o espaço para contar essa história. Vou te contar algo que acho que saiu nas notícias. Há 12 anos saí da casa dos meus pais e fui morar com uma amiga que tinha acabado de receber um apartamento que a mãe dela havia deixado de herança. Ela dizia que não precisava de ajuda, mas mesmo assim eu pagava um aluguel para ela. Acho que era o certo, ainda que fosse claro que não chegava nem perto do que custaria alugar um imóvel em um bairro como aquele. O apartamento ficava à beira da avenida e tinha uma vista muito bonita, mas também uma energia estranha. Quando passavam caminhões grandes, tudo tremia, e quando havia chuva forte com ventos, a sensação era de que o prédio ia cair. Uma noite cheguei do trabalho e a primeira coisa que me chamou a atenção foi o silêncio. Todas as luzes estavam apagadas e não havia sequer uma sombra na sala. No celular havia uma mensagem da minha amiga. Ela dizia que voltaria tarde e pediu por favor que eu deixasse a luz da sala acesa e não trancasse a porta com a segunda chave. Fiquei um tempo na cozinha, mexendo na geladeira para ver o que podia jantar, mas a vontade de um lanche falou mais alto e decidi ir ao mercadinho comprar alguma coisa. A loja ficava do outro lado da avenida e de lá dava para ver perfeitamente as janelas do meu quarto e da sala. Quando saí da loja, parei na calçada para abrir a coca, dei um gole, levantei o olhar e vi uma silhueta colada à janela. Não conseguia distinguir bem, mas antes que eu pudesse reagir, a luz da sala se apagou. Ela já chegou. Pensei e voltei para casa. Subi, tranquei a porta com a segunda chave e fui para o meu quarto depois de passar no banheiro. Eu não estava com sono, mas me forcei a dormir. Às 3 da manhã, 2 coisas me acordaram ao mesmo tempo. O celular tocando e batidas na porta. Era a Karen, que estava chegando e não conseguia entrar porque eu havia trancado com a segunda chave. Vesti meu sutiã e fui abrir. Ela estava feliz, com cheiro de festa, então nem reclamou. Mas eu fiquei gelada, porque se ela estava só chegando naquele momento, quem eu tinha visto na janela? Quem apagou a luz da sala enquanto eu estava saindo da loja? Naquela madrugada demorei horas para voltar a dormir. No dia seguinte acordei cedo e fui ver como estavam meus pais. Só reencontrei a Karen na segunda-feira e até lá eu já nem lembrava mais da janela.
Passaram-se umas 3 semanas tranquilas. Numa noite cheguei muito tarde do trabalho porque o metrô estava um caos. Ficamos parados uns 40 minutos em uma estação por conta de problemas. Quando finalmente saí, já eram quase 11 da noite. Eu atravessava a avenida cansada e com o estômago na miséria. O sinal de pedestres estava verde e o apartamento a poucos passos, mas decidi voltar ao mercadinho, porque sabia que em casa não tinha nada para jantar. Comprei algo rápido e, de novo, por puro hábito, olhei para o prédio do outro lado da avenida. A luz da sala estava acesa. Havia alguém lá, uma silhueta encostada na janela, olhando para a rua. O que me gelou não foi isso, e sim perceber que as luzes do meu quarto também estavam acesas. Não apenas acesas, mas dava para sentir que havia alguém lá dentro, e eu tinha certeza de que não deixei nada ligado. Olhei de novo para a sala e senti um golpe no peito. A silhueta não parecia da minha amiga. A forma era de um homem alto, com ombros largos. E se entraram para roubar? Pensei. Não era lógico que algum convidado da Karen tivesse a ousadia de ir até o meu quarto. Peguei o celular imediatamente e liguei para ela. Ela atendeu rápido e também estava chegando ao prédio, mas de táxi. Pedi que não subisse e me esperasse na entrada, porque eu estava vendo alguém dentro do apartamento. Ela ficou mais nervosa do que eu esperava. Na esquina havia uma viatura. Minha amiga foi até os policiais e pediu que nos acompanhassem para verificar o apartamento. Expliquei que só nós duas tínhamos chave e que não havia como ser alguém conhecido. Eles aceitaram e subiram conosco até o 5º andar. Era um policial e uma policial. O eco das botas na escada deixava tudo ainda mais tenso. Abrimos a porta e eles entraram primeiro. Assim que empurraram a porta, as luzes se apagaram. Os policiais se olharam e avançaram com a mão na arma, anunciando-se em voz firme. Vasculharam a sala, olharam atrás dos sofás, a cozinha pequena, o banheiro e depois os quartos. Silêncio. Nada. Segundo eles, não havia ninguém. Mas como não havia? Eu tinha visto. Aquela silhueta não era reflexo nem sombra. A fechadura não estava forçada, nenhum vidro quebrado, e não tinha nenhum sinal de invasão. Karen se acalmou quando os policiais mostraram, peça por peça, que tudo estava em ordem. A policial ainda se deu ao luxo de soltar. Pois é, o que você andou fumando? Jurei que não era invenção, que eu realmente tinha visto uma pessoa dentro do apartamento. Minha amiga foi para o quarto dela e eu fiquei um tempo na sala, pensando. Depois fui para o meu quarto, acendi a luz e deixei as persianas pela metade, coisa que nunca fazia. Foi uma espécie de experimento, só para provar meu ponto. Desci, saí, atravessei a avenida pela passarela e parei em frente ao mercadinho. De lá havia a luz acesa e a persiana do meu quarto a meia altura. Não tinha me confundido de andar. O que eu tinha visto, eu realmente tinha visto no nosso apartamento. De repente, sem aviso, as luzes se apagaram. Primeiro da sala, depois do meu quarto. O ar me faltou na hora. Aquilo estava acontecendo de verdade e não era imaginação. A silhueta apareceu de novo. Liguei para minha amiga com as mãos tremendo e pedi que não saísse do quarto porque eu estava vendo da rua que havia alguém na sala. Mas Karen ignorou tudo o que eu falei. Do outro lado da linha, ouvi ela desligar a TV e abrir a porta do quarto. Supliquei para que não se movesse porque eu via a pessoa dali. Vi quando ela se aproximou da janela e foi até a silhueta. Enquanto eu via os dois, ela aparentemente via apenas a mim. Ela fez um gesto com a mão e eu respondi. Gritei para que não se aproximasse. Mesmo com o telefone na mão, disse que se ela não conseguia enxergar, eu tiraria uma foto e mandaria imediatamente. Desliguei e comecei a gravar. A imagem não ficava clara, pois estava escuro e os celulares não eram como os de hoje. Ainda assim, tudo ficou registrado. Gravei ela e gravei a coisa ao lado.
Gravei o momento exato em que Karen abriu a janela, a empurrou com força, se inclinou para fora e se lançou. Na gravação dá para ouvir meus gritos de desespero. A polícia assistiu ao vídeo repetidas vezes. Karen perdeu a vida naquela noite. No inquérito ficou registrado que ela mesma havia se jogado, pois ninguém a empurrou. Aconselharam-me a apagar o vídeo, pois era forte demais e, por respeito à família, não deveria ser divulgado. Eu apaguei, mas ver a Karen caindo ficou gravado na minha mente para sempre. Presenciar uma morte violenta te destrói por dentro. Fui para o mais longe que pude. Tirar minhas coisas do apartamento foi uma tortura, já que cada vez que entrava, a ansiedade me queimava por dentro. Anos depois passei por lá sem querer, já de noite. De repente eu estava de novo diante daquela esquina. Parei em frente ao mercadinho e olhei para cima. Não vi nada de estranho, mas na minha mente ainda consigo recriar ela pulando do prédio. Há muito tempo eu queria mandar minha história, mas só agora criei coragem para colocar no papel a minha experiência. Há muito tempo eu queria mandar minha história, mas só agora criei coragem para colocar no papel a minha experiência. Sou de Belo Horizonte e essa história aconteceu enquanto eu fazia meu estágio de fisioterapia no Hospital das Clínicas em junho de 2016. Naquela época, minha mãe viajou para a Alemanha e ficou fora por quase um mês. Coincidiu justamente com o aniversário de falecimento da minha avó Ana. Minha mãe tinha, e ainda tem, o costume de acender uma vela todo mês na data do falecimento dela. E naquele período era eu quem tinha que fazer isso. Todos os dias minha mãe me ligava para me lembrar de não esquecer desse detalhe. Vale dizer que sou filha única, então ela pediu para uma prima vir passar as férias comigo, para eu não ficar sozinha em casa. No dia 9 de junho de 2016, quando cheguei ao hospital, tinha deixado minha prima dormindo em casa e saí correndo para o estágio. Naquela manhã antes de sair, senti um negócio estranho, mas não dei importância porque já estava atrasada. Mais tarde, por volta das 11 da manhã, eu estava na área de reabilitação de mão. Pedi a chave do banheiro dos funcionários e entrei. Enquanto estava lá dentro, ouvi alguém bater na porta. Meu primeiro pensamento foi: esse banheiro está trancado com chave, então se alguém precisa entrar, deve ser funcionário também. Saí lavando as mãos. Foi quando ouvi um sussurro bem claro: Anita. Era como se alguém tivesse falado bem no meu ouvido. Na hora, não dei tanta importância porque no setor havia uma residente que também se chamava Anita. Pensei que estivessem chamando ela, mas ao sair não havia ninguém do lado de fora. Fui procurar a doutora Ana e ela estava em consulta. Ou seja, ninguém tinha me chamado. Aliás, esse hospital já tinha me dado alguns sustos antes. Uma vez, quando cheguei cedo e fui abrir a porta da sala, senti algo passar por mim e fiquei arrepiada o dia inteiro. Em outra ocasião, cheguei até a conversar com um espírito na ala de pacientes com imunodeficiência. Essa experiência foi muito triste. Talvez um dia eu conte com mais detalhes. Voltando ao dia 9, depois desse susto, tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça e segui com o meu dia. Ao final do turno, voltei para casa. Meus animais me receberam de um jeito estranho, mas logo ficaram normais de novo. Quando minha prima e eu estávamos jantando, vimos claramente a luz da sala acender, apagar e acender de novo. Minha primeira reação foi pensar que algum dos bichos tinha encostado no interruptor, mas não. Todos estavam na cozinha conosco. E quando a luz ficou acesa, todos os cachorros se sentaram em fila, como se estivessem formando uma barreira. Minha prima e eu saímos correndo de casa e só voltamos quando criamos coragem. Depois disso, nada mais aconteceu. Naquela noite me pus a rezar,
porque tinha sido um dia muito estranho e eu precisava me sentir segura. Quando adormeci, sonhei com minha avó Ana. Ela se apresentou diante de mim e disse claramente: "Anita, a vela." Acordei assustada, levantei na hora e fui acender a vela. E por sorte não aconteceu mais nada depois disso. Confesso que fiquei bem assustada, mas gosto de contar essa história porque ela me faz sentir próxima da minha avó. E acho engraçado que justamente um dia antes, minha mãe tinha me lembrado várias vezes da vela. Mesmo assim, por estar com a cabeça cheia de coisas, eu esqueci, a ponto de minha avó precisar voltar do além para me lembrar. Meu nome é Lopes e há alguns anos após sair da Argentina, me mudei para uma nova cidade no Canadá. Mais especificamente para a periferia da cidade. Era uma cidade pequena, com as casas mais afastadas e tudo sendo realmente calmo e silencioso. A casa que eu comprei era pequena, mas agradável. Eu não conhecia ninguém antes de me mudar para lá e não era exatamente uma pessoa sociável, então eu ficava na minha na maior parte do tempo. Alguns dias depois da mudança, alguém bateu à porta da frente. Eu ainda estava no meio da arrumação, então me levantei e fui atender. Era um homem alto, mais velho, com cabelo preto e uma barba média falhada. Ele se apresentou como Thomas, um vizinho que morava a algumas casas dali. Ele queria me cumprimentar e me dar boas-vindas ao bairro. Agradeci o gesto, retribuí a simpatia e continuei a conversa por alguns minutos. Ele fez algumas perguntas básicas, apenas para me conhecer. Perguntou por que eu tinha me mudado, de onde eu vinha e se eu tinha me mudado com alguém. No contexto de ser um novo vizinho, essas não pareciam perguntas estranhas. Ele comentou que morava com a esposa, Sara, e que gostava da paz e do silêncio do bairro. Depois da nossa conversa curta, ele me deixou continuar a mudança. Thomas parecia um cara legal, apenas tentando ser um bom vizinho. Ele era pelo menos uns 30 anos mais velho do que eu, então eu sabia que não iríamos nos tornar grandes amigos, mas era bom saber que havia alguém legal por perto. Nos dias seguintes eu fui me adaptando, caminhando pelo bairro e me acostumando com a nova área. Curiosamente, era difícil não notar que nunca havia ninguém do lado de fora. Toda vez que eu olhava ou andava por ali, nunca via vizinhos. A cidade inteira parecia vazia de um jeito que me fazia me sentir fora desse mundo. Sinceramente, era meio deprimente. Mas por volta das 4 da tarde, Thomas apareceu de novo. Ele queria me avisar que ele e a esposa estavam organizando um jantar com outras pessoas dali naquela noite, às 19h30 na casa dele. Disse que seria uma ótima oportunidade para eu conhecer todas as outras pessoas legais dali. Eu realmente não esperava esse convite, principalmente pelo que eu tinha visto. Achei que todos simplesmente se mantinham reservados, como eu costumava fazer, mas parecia que aquela poderia ser uma das minhas únicas chances de conhecer pessoas, então aceitei o convite. Ele disse que estava ansioso para me ver lá e foi embora. Eu estava animado, mas principalmente nervoso por conhecer tanta gente. Mas eu sabia que isso seria bom para mim. Quando deu 19h30, eu me arrumei e comecei a caminhar até a casa dele. O bairro inteiro estava escuro e silencioso, mas também com uma sensação estranha. De novo havia aquela impressão de vazio, como se eu estivesse completamente sozinho. Quando cheguei à casa de Thomas, ela parecia igual, sem movimento e sem nenhum carro por perto. Subi até a porta da frente. Ela já estava entreaberta, mas mesmo assim bati antes de entrar. Thomas imediatamente gritou lá de dentro para eu entrar e me sentir em casa. A voz dele ecoava pelos corredores e lá dentro estava bem silencioso. Nenhuma outra voz, nenhum som de movimento.
Nada do que eu esperava de um encontro com pessoas de fora e do bairro. Dei alguns passos para dentro. A casa tinha uma iluminação muito sombria, deixando todos os cômodos escuros e cheios de sombras. Fui até a cozinha, de onde tinha vindo a voz do Thomas, mas quando cheguei lá estava vazia. Ele não estava lá. Chamei pelo nome dele, depois pelo nome da esposa, mas não obtive resposta de nenhum dos dois. Foi então que percebi que nem havia nada na cozinha. Nenhuma comida na mesa e nenhum sinal de que haveria algum tipo de encontro. Então caiu a ficha de que não havia mais ninguém ali. De repente, ouvi a porta da frente bater com força. Me assustei e chamei pelo nome do Thomas de novo, mas ainda fui recebido apenas pelo silêncio perturbador da casa. Caminhei de volta até o fim do corredor e confirmei que a porta da frente agora estava fechada. Senti uma sensação de medo crescendo dentro de mim, algo que até então eu nunca tinha sentido nem morando na América do Sul. Comecei a apressar o passo em direção à porta, e enquanto fazia isso, ouvi alguns passos vindos de algum dos cômodos atrás de mim. Não perdi tempo olhando para trás. Cheguei até a porta e ela estava trancada em 3 fechaduras diferentes, o que me fez ter certeza de que aquilo definitivamente não era um acidente. Enquanto eu destrancava tudo, Thomas chamou meu nome e perguntou para onde eu estava indo. Eu o ouvia se aproximando rapidamente atrás de mim, com a voz ficando mais profunda e menos amigável a cada palavra. Abri a porta e corri de volta para casa. Pensei em não chamar a polícia, mas no fim decidi que chamaria e deixaria os oficiais descobrirem se ele tinha ou não alguma má intenção. Ainda bem que eu fiz isso, porque alguns minutos depois de chegar em casa, Thomas apareceu batendo na minha porta e espiando pelas janelas do lado de fora. Ele foi embora antes de os policiais chegarem, mas as coisas só ficaram mais estranhas depois disso. Durante o interrogatório dos policiais, descobriu-se que ele nunca tinha planejado nenhum encontro com os vizinhos, nem tinha esposa ou morava com alguém chamado Sarah. Ele vivia sozinho lá há mais de uma década. Basicamente, tudo o que ele me contou era mentira, apenas uma história inventada para me fazer sentir confortável em ir até a casa dele. Mas, infelizmente, nada pôde ser feito, porque não havia como provar que ele estava tentando fazer algo ruim. Todos, inclusive os policiais, sabiam que tudo era estranho demais para ele ser completamente inocente, mas não adiantava. Não havia nada que eles pudessem fazer. Me mudei de lá o mais rápido possível. De vez em quando eu ainda procuro informações sobre esse cara, pesquisando o nome dele e torcendo para que ele tenha sido preso ou algo assim. Faço isso porque eu sei que se não foi, ele só vai encontrar outra vítima para atrair para dentro da casa dele. O que ele planejava fazer ou planejava fazer comigo, eu espero que ele nunca consiga colocar em prática. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Crescendo no interior de Minas Gerais, eu sempre achei meu avô um homem estranho. Ele era generoso, me enchia de presentes quando podia, mas sempre mantinha um certo distanciamento. Ele raramente sorria, raramente abraçava. Mamãe dizia que era o jeito dele, que tinha passado por muita coisa na infância. Quando ele morreu, já bem idoso, deixou para a família um bom pedaço de terra e uma quantia considerável de dinheiro. Em seu velório só havia elogios. Um homem trabalhador, respeitado, que começou do nada. Mas no dia seguinte, meu pai me chamou para conversar na varanda e disse que era hora de eu saber a verdade. Confesso que fiquei nervosa. Ele parecia sério, e eu pensei que fosse algum segredo horrível de família. Ele respirou fundo e começou a contar. Seu avô nunca gostou de falar da infância, e não por ser difícil, foi por ser assombrada.
Meu pai contou que quando a seca atingiu a região nos anos 40, meu bisavô se mudou com a família para uma área de mata fechada no norte de Minas. Eles derrubaram árvores e levantaram uma cabana simples, só com um fogão a lenha, uma mesa, umas camas feitas de tronco e colchão de palha. Viviam de caça, pesca e mandioca que plantavam. Mas uma noite, enquanto jantavam, ouviram vozes lá fora. Homens chamando meu bisavô pelo nome. Ele ficou pálido e mandou minha bisavó fugir com as crianças pelos fundos. Meu avô, na época, com 8 anos, disse que a mãe os arrastou para o mato. De lá ele ouviu os gritos, os disparos e o barulho de machado. Aqueles homens não só mataram o bisavô, eles esquartejaram o corpo e queimaram a cabana. A família vagou dias na mata, faminta. Quando voltaram, o cheiro de carne queimada ainda estava no ar. Minha bisavó cavou com as próprias mãos uma cova rasa e enterrou o que sobrou do marido. Eles reconstruíram a cabana no mesmo lugar porque não tinham para onde ir. Foi aí que o terror começou de verdade. Meu pai disse que toda noite meu avô acordava ouvindo passos no telhado. Às vezes, vozes sussurrando seu nome. Outras vezes, o choro de um homem bem ao lado de sua cama. O pior aconteceu quando, aos 17 anos, ele resolveu limpar a saída de fumaça do fogão a lenha. Era tipo uma chaminé. Enquanto mexia lá dentro, desabou fuligem, e junto dela um embrulho antigo, coberto de sangue seco. Era um saco de couro com moedas de ouro e algo mais. Um dedo humano, preto de queimado. Naquela noite, minha bisavó disse ter visto uma sombra parada no batente da porta. Alta, com o rosto virado para baixo, pingando algo no chão. Eles acharam que era sangue. O cachorro da família atacou o vazio, latindo até ser arremessado contra a parede, como se algo invisível o tivesse chutado. Foi depois disso que meu avô mudou. Ele nunca mais riu, nunca mais dormiu direito. Trabalhou sem parar, saiu dali assim que conseguiu e nunca mais voltou àquela cabana. Mas meu pai jura que antes de morrer, ele pediu que ninguém fosse até o terreno depois do pôr do sol. Disse que ainda ouvia os passos, que ainda sentia o cheiro de queimado e que às vezes via o pai dele parado com o corpo retorcido. Meu pai terminou de contar e me olhou sério. Você entende agora por que ele era assim? Desde que herdei aquele pedaço de terra, nunca tive coragem de pisar lá sozinha. Cresci em uma cidade pequena de Montana, e quando eu estava no fim da minha adolescência, eu costumava trabalhar como zelador noturno em algumas cabanas nas montanhas. Agora irei esclarecer o que eu fazia. Era basicamente um trabalho de vigia noturno, garantindo que tudo funcionasse bem. De vez em quando aparecia alguém no escritório para fazer check-in tarde da noite ou tirar algumas dúvidas. Tinham acabado de instalar um videocassete no escritório para que os vigias noturnos não ficassem tentados a tirar um ronco. Então eu peguei o hábito de alugar fitas antes de ir trabalhar, assim podia assistir a filmes a noite toda. Uma noite por volta da 1 da manhã, eu estava bem no meio de um baita susto assistindo ao filme Hellraiser, quando ouvi algo se movendo do lado de fora do escritório. O escritório tinha 2 janelas de vidro e uma porta também com painel de vidro. Então eu podia ver para fora, só não conseguia ver quem estava se movendo. Às vezes o pessoal da cidade gostava de sair para observar as estrelas, então não era incomum ter gente andando por ali tarde à noite. Então, quando ouvi o som pela primeira vez, não dei muita importância e continuei assistindo Hellraiser. Mas 1 minuto depois ouvi de novo. Dessa vez soou mais perto do escritório, então abaixei o volume da TV e fiquei escutando no silêncio. Não parecia som de passos humanos,
Parecia algo se arrastando sobre 4 patas e estava se aproximando. A gente costumava manter uma arma carregada no cofre, por motivos que você provavelmente pode imaginar, mas também servia como proteção contra ursos e onças da montanha. Então, assim que percebi que havia algo se aproximando do escritório, corri até o cofre e peguei a arma. Em seguida, me esgueirei para fora, indo até o saguão que não tinha mais do que uma mesa, uma cadeira e um livro de registro, junto com aquelas grandes janelas de vidro. Enquanto eu olhava para fora tentando encontrar a origem daquele som de arrastar, não consegui ver nada. Fiquei procurando o reflexo dos olhos da coisa. Em parte porque já tinha levado um baita susto uma vez, quando um coiote olhou diretamente para mim no escuro. Porém, mesmo depois de pegar uma lanterna e apontar para a escuridão, ainda não consegui ver absolutamente nada. Então, do nada, um homem se levanta do chão, bem embaixo da janela, e eu dou um pulo para trás. Ele tinha o que parecia ser sangue no rosto e um tipo de gosma marrom avermelhada descendo pela camisa. Ele espalhou um pouco na janela ao tentar se apoiar e então desabou de novo no chão. Eu sabia que ele devia estar machucado de alguma forma, então a primeira coisa que fiz foi correr até o telefone e discar para a emergência. Mas a atendente queria saber o que havia de errado com o cara, então voltei correndo para perguntar. A atendente provavelmente achou que era algo relacionado a álcool, porque me mandou perguntar o que ele tinha bebido. Corri para fora, fiz as perguntas e tudo o que ele fazia era gemer em resposta, até que finalmente consegui entender 2 palavras. Número 9. Aí eu respondi. Isso é uma bebida ou o quê? Mas novamente tudo o que ele fazia era gemer de dor. Voltei correndo para o telefone e disse à atendente o que ele havia dito, e então me dei conta. Ele não estava falando de uma bebida, estava falando da cabana número 9. Corri de volta ao telefone, confirmei que uma ambulância estava a caminho, e então saí correndo até a cabana número 9 para ver o que estava acontecendo. A porta da frente estava escancarada e havia mais daquela gosma marrom avermelhada no degrau, mas lá dentro parecia cena de filme de terror. Havia 2 pessoas desmaiadas no sofá e uma em pé cambaleando perto da pia. Ele estava vomitando algo que parecia uma mistura de sangue e outra coisa na pia, e quando me ouviu atrás dele, disse: "Me ajuda, por favor." Depois meio que afundou no chão para não cair de vez. Obviamente eu ficava perguntando: "O que vocês beberam? O que vocês comeram?" Mas tudo o que o cara fazia era apontar para a mesa, enquanto continuava engasgando e vomitando. Havia talvez meia dúzia de garrafas de bebida espalhadas pela cozinha e sala de jantar da cabana, e parecia que tinham feito uma grande refeição. Comecei a perceber que não era só um cara que tinha bebido demais, todos os 4 estavam com a mesma reação. Isso significava que algo que comeram devia estar muito estragado, ou então eles estavam com algum tipo de envenenamento. Não tive tempo de pensar muito nisso. Só me certifiquei de não tocar neles nem no vômito, e corri de volta ao escritório para relatar o que encontrei. No fim, não foi apenas uma ambulância que chegou buzinando pela estrada, foram 5. Enquanto os paramédicos cuidavam do pessoal da cabana número 9, liguei para o meu chefe para avisar o que estava acontecendo. Ele chegou dentro de 1 hora, e nós nos juntamos à multidão crescente de hóspedes curiosos que se reuniam para ver o que estava rolando. Os socorristas colocaram os 4 doentes em macas, e assim que cada um estava seguro na parte de trás de uma ambulância, o veículo saía em disparada. Quando tudo terminou, meu chefe não conseguia acreditar na bagunça que tinham feito na cabana número 9. Ele disse que o lugar cheirava a sangue, mas havia vômito também. Queria saber o que diabos tinha acontecido, e quando ele finalmente descobriu o que dava, foi isso que me contou. Uma mulher do estado de Washington havia organizado uma espécie de reencontro com alguns velhos amigos, e por acaso escolheu o nosso conjunto humilde de cabanas para isso. Todos vieram animados, trazendo vinho, comida, presentes e tudo mais.
Mas uma vez lá, a mulher que organizou o reencontro envenenou a comida deles, cortou a linha telefônica da cabana e dirigiu de volta para Washington enquanto os amigos começavam a vomitar e desmaiar. Era tudo o que a polícia sabia na época em que meu chefe falou com eles. Eles não sabiam por que ela tinha envenenado os amigos, só que ela tinha usado uma mistura de veneno para ervas daninhas e veneno de rato. E se eu não tivesse ligado para a emergência quando liguei, eles provavelmente não teriam sobrevivido. Eu morava em um bairro simples, sem nada de especial, bem no centro de uma cidade comum. A maioria das famílias que viviam ali já estava lá havia anos, se não décadas. Eu estava na mesma situação, tendo crescido naquele bairro, e fiquei com a casa que meus pais me deixaram quando se mudaram. Isso aconteceu no meu 3º ano morando naquela casa. Em algum momento durante agosto, um novo vizinho se mudou para uma das casas do outro lado da rua. Eu não era do tipo que ia se apresentar ou algo assim, mas o vi descarregando suas coisas de um caminhão de mudanças, e ele parecia um cara comum como qualquer outro. Uma semana depois que ele se mudou, tudo continuava normal, até que certa noite eu cheguei do trabalho e vi o cara parado do lado de fora da minha casa. Reconheci ele na hora, mas ele não parecia estar passando nem vindo até minha porta, apenas parado na calçada, olhando para a casa. Entrei na garagem e saí do carro para ir cumprimentá-lo e ver o que estava acontecendo, mas nos 20 segundos que levei para sair, ele já tinha ido embora. Deve ter saído apressado. Achei aquilo muito estranho, mas não pensei demais sobre isso. Eu teria o dia seguinte de folga também, então se ele só tivesse parado para cumprimentar ou me perguntar algo, eu estaria em casa para atender a porta. Segui minha noite normalmente e, surpreendentemente, esqueci do cara bem rápido. Ele nem passou pela minha cabeça de novo até a manhã seguinte. Enquanto eu estava lá fora pegando as cartas, acabei olhando para a casa dele do outro lado da rua por um instante. Não parecia ter nada acontecendo, sem luzes acesas nem nada, mas pouco antes de eu desviar o olhar, vi algo se mexer na janela do andar de cima. Olhei de novo, mas tudo o que restava eram as persianas balançando para frente e para trás, como se ele estivesse parado lá. Fiquei um pouco incomodado, mas peguei minhas cartas e voltei para dentro. Podia ser só coincidência, ou ele apenas analisando o novo bairro. Tentei não me preocupar. Passei o dia fazendo tarefas que vinha adiando, depois relaxei. Assisti Netflix, YouTube, coisas normais. De vez em quando eu espiava pela janela para ver se ele estava lá fora. Era uma sensação estranha no estômago, como se estivesse sendo vigiado. Mas toda vez que eu olhava, não via nada. Quando o sol se pôs, pensei que finalmente estava tranquilo para a noite, mas dei mais uma olhada pela janela e foi aí que o vi de novo. Ele estava parado no final da minha entrada de garagem. Não sei explicar, mas pela forma como ele estava parado, tive certeza de que ele tinha acabado de sair da parte de cima da garagem. Como se estivesse bem perto da minha casa há poucos instantes. Fui até a porta da frente e abri, caminhando na direção dele. Não estava tentando parecer o cara. Na verdade, acho que fui até amigável demais. Eu só queria perguntar o que estava acontecendo e ter certeza de que estava tudo bem. Mas assim que ele me viu, começou a andar pela calçada, fingindo que só estava dando uma volta. Chamei algumas vezes, mas fui ignorado. Quando já estava no meio da entrada e percebi que ele não ia se virar, desisti e voltei para dentro. Agora eu sentia que tinha algo que eu não estava entendendo. O novo vizinho, olhando constantemente para minha casa e até me encarando da janela. Era tudo muito estranho, acontecendo aparentemente sem motivo algum. Fiquei acordado mais algumas horas. Não vi mais nada, mas mesmo assim não me senti bem quando fui dormir. Demorei para pegar no sono,
ainda com aquela sensação no estômago de estar sendo observado. Não sei como, mas acabei adormecendo em algum momento. Acordei no meio da noite suando frio. Meu corpo inteiro se levantou rápido, e eu me senti extremamente desconfortável, como se algo estivesse acontecendo. Mas a casa estava silenciosa. Eu estava totalmente desperto, olhos bem abertos e coração acelerado. Acendi o abajur ao meu lado e olhei ao redor. Parecia tudo certo. O quarto estava quieto e honestamente não havia sinal de nada, mas aquela sensação de estar sendo observado ainda estava ali, me pressionando para não ignorar aquilo. Levantei da cama e fui até a porta. Estendi a mão para destrancá-la, mas no ato de girar a fechadura, tive a sensação de que o que eu estava fazendo era errado. Talvez eu não devesse simplesmente destrancar e olhar ao redor. Então deixei trancado e, em vez disso, encostei o ouvido na porta. Depois de um momento, ouvi rangidos suaves no corredor. Não tinha certeza se era a casa ou outra coisa. Abaixei-me e olhei por baixo da porta. As luzes estavam apagadas lá fora, mas de qualquer forma não vi nada do outro lado. Fiquei agachado por alguns segundos e então algo passou rapidamente. Afastei-me num pulo tentando não fazer barulho. Os rangidos pararam instantaneamente. Ele me ouviu. Após um momento de hesitação, vários passos pesados se moveram pelo chão e pararam bem do outro lado do quarto. Eu ainda estava em choque, tentando ser o mais silencioso possível, sentado encostado na frente da cama. Consegui ver a sombra das botas dele sob a porta. Elas começaram a se mexer e de repente não consegui ver mais nada. Toda a parte inferior da porta ficou coberta por algo. Inclinei-me um pouco para ver melhor. Demorou um segundo para entender o que era, mas com muito esforço vi um olho me encarando por baixo. Ele estava olhando para dentro. Pulei de pé, corri e peguei meu celular. Sem saber se morreria naquela noite, liguei para a polícia. Eu podia ouvi-lo se movendo do lado de fora do quarto também, pisando pesado no chão. Parece que quando a polícia já estava a caminho e eu tinha terminado a ligação, ele tinha ido embora. A casa inteira voltou a ficar silenciosa. Não arrisquei verificar nada, com medo de que ele estivesse escondido. Quando os policiais chegaram, encontraram a casa vazia. Contei imediatamente minhas suspeitas sobre o vizinho do outro lado da rua. Eles foram até lá falar com ele. Ficou claro que ele estava acordado há um tempo quando abriu a porta, apesar de ser 2 da manhã. De repente, uma coisa levou a outra e o cara deixou escapar algo que não deveria saber. Eles o levaram e conseguiram arrancar toda a história dele, confirmando que foi ele quem invadiu minha casa naquela noite e que ele estava me observando há muito mais tempo do que eu imaginava. Não ficou claro como ele me encontrou, nem por que eu especificamente, já que nunca tínhamos sequer nos conhecido antes. A polícia encontrou o histórico de buscas dele com meu nome aparecendo várias vezes ao longo do último mês, inclusive antes de ele se mudar para o bairro. Há uma chance dele ter se mudado para lá especificamente para ficar bem em frente à minha casa. Ele já tinha outros casos estranhos de perseguição no passado, então não pegaram leve com ele. Ele deve ter invadido minha casa naquela noite por algum motivo além de apenas me espionar. Acho que ele tinha intenções cruéis, e tive sorte de meu instinto me impedir de abrir a porta.